Fala galerinha do canal, aqui é o professor Rogério Silva, falando diretamente do Pará para o Brasil. Abraço especial para a galera de fora do estado do Pará que está adquirindo os nossos materiais. Sucesso, sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje, gente, sem muita enrolação, iremos falar de águas. Iremos falar de manancial de águas, as riquezas hídricas da Amazônia e do estado do Pará. Deixe seu like, inscreva-se no canal, comente. Estou vendo aqui o pessoal de Teresina mandando mensagem, o pessoal do Espírito Santo e, logicamente, os municípios daqui do estado do Pará. Beleza? Então vamos falar sobre as águas. Primeiramente, gente, o conceito, né? Nós falamos muito de manancial, mas o que é o manancial de águas, professor? Está aqui o conceito. Essa aula, gente, como eu sempre falo em sala de aula, depende muito da leitura de vocês, tá, gente? Leitura é tudo para você compreender essas questões, essa temática. E no final da aula eu vou mostrar uma questão de prova, né, para mostrar para vocês na prática como vem na prova da PM. Beleza? Conceito: o que é um manancial? Fonte de água doce, superficial ou subterrânea. Lá na tua prova, Sebrasp, vem lá, fonte de água apenas subterrânea. Tá errado. Utilizado para o consumo humano ou para o desenvolvimento de atividades econômicas. As áreas contendo os mananciais devem ser alvo de atenção específica, contemplando aspectos legais e gerenciais. Geralmente, essa questão da proteção dos nossos mananciais de água são de responsabilidade do governo federal. Geralmente, não existe essa regra, tá bom? Uma regra fechada. Aqui, gente, para você compreender, né, a importância estratégica da Amazônia dentro do contexto internacional. 97% da água que nós temos no planeta é salgada. Sobra apenas 2,5% de doce. Desses 2 e poucos por cento, gente, a grande maioria está nas geleiras, né? 30% no subsolo e apenas, olha só, gente, 0,3% nos rios e lagos. Desse 0,3%, 20 e poucos por cento estão passando aqui pela América do Sul e pelo Brasil, tá? Água doce. A Ásia tem 32%, mas muito dessa água também está congelada. Então, gente, nós temos uma grandiosa reserva de água doce. Isso no contexto das secas, né, do estresse hídrico que você pode observar aí pelo mundo, é de suma importância para a sobrevivência humana e de suma importância, gente, logicamente, para a agricultura. Então, como aparece lá no filme Mad Max, logo nós podemos ter uma guerra por conta da água, né? Então você vê estresse hídrico ali na região da África, ali da região do mundo árabe, né? Muitos desertos. Depois você vê ali em parte da Europa, né? E aqui a gente não está tão ruim assim, né? Nós temos uma grande reserva de água, né? O que é o estresse hídrico, né? É um percentual per capita, né? Que cada um de nós consumimos de água, necessitamos de água por dia. Você vê aqui, gente, a distribuição dessas águas na relação entre o recurso e a população, né? Destaque, logicamente, aqui para a nossa região. Nós temos uma quantidade significativa de água e uma população pequena. Você vem aqui para o Sudeste, você tem um recurso hídrico bem menor, né? E uma população muito mais significativa, isso aqui a nível de Brasil. Então nós temos uma desproporção na distribuição das águas aqui no Brasil e, logicamente, no mundo. Beleza?
Sem enrolação, gente. Vamos de forma pontual para as possíveis questões de prova, beleza? Aqui é a característica, gente, da bacia amazônica, da bacia de forma geral. Tudo isso são as águas, né? Tudo isso formam o manancial de águas. Lá no final da nossa videoaula, eu vou te mostrar de forma pontual o que pode aparecer na sua prova, tá? Um resumo, um mapa mental. O Brasil possui 12 regiões hidrográficas, né? A bacia amazônica abrange uma área de 7 milhões de quilômetros quadrados. Não apenas, gente, vinculada ao Brasil. Coloca isso na tua cabeça. A bacia amazônica, ela compreende outros países. Tá aí, gente. Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Bolívia e Brasil. Tá bom, gente? Então, lá na tua prova, certo ou errado, Sebrasp vai dizer que a bacia amazônica ela está presente apenas em 2 países, apenas em 3 países, apenas no Brasil. Estará incorreto, tá? E aqui está falando sobre a área, né, a extensão, todos os estados que compreende, né, essa bacia aqui no território brasileiro. Tá aí os estados da Amazônia. A bacia amazônica é formada pelo rio Amazonas e seus afluentes. Esses são situados em 2 hemisférios, né, hemisfério norte e hemisfério sul, ali cortado pela linha do Equador. Mas, logicamente, um pouquinho mais para o sul. Então, aqui nós temos, gente, as bacias hidrográficas, tá? Aqui você vê rios Purus, Madeira, Tapajós, Xingu, né, Trombetas, Jari, tá? Entre outros. Observa, gente, aqui, olha, a bacia amazônica Tocantins, tá? Tocantins aqui, olha, essa bacia Tocantins-Araguaia, ela perpassa aqui o estado do Pará. Então, muito fácil uma questão de prova aqui, tá, gente? O estado do Pará, ele está presente apenas na bacia amazônica? Não. Está presente também a bacia Tocantins-Araguaia. Bem aqui, por exemplo, gente, não sei se vocês conseguem enxergar aí a setinha do mouse, nós temos o Marabá, tá? Bem aqui é Marabá. Então, Marabá aqui, gente, não está na Amazônia, né? Está no estado do Pará, está na região norte, mas não está na bacia chamada de Amazônica. Está na bacia Tocantins-Araguaia, tá bom? Vários municípios aqui do sudeste paraense não fazem parte da bacia amazônica, beleza? Estamos falando de bacia hidrográficas. O rio Amazonas nasce, né, na Cordilheira dos Andes, no Peru, possui mais de 6.000 km de extensão, mais de 3.000 está no território brasileiro. A característica, né, gente, podemos dizer topográfica, é uma característica de planície, né? É um rio formado geralmente, né, grosseiramente falando, numa linha horizontal. Então ele nasce no pontos mais altos ali no Peru e vai descendo em direção ao Amapá, beleza? Há um pouquinho ali no Pará. Como todos vocês aprenderam, gente, lá na escola Moranguinho do Saber, quando vocês eram criancinhas e tinham a lancheira do Power Ranger, o rio Amazonas ele é subdividido, né? Ali nos países andinos é chamado de Maranhão. Entrando no início do Brasil ali, antes de ali mais ou menos de Manaus, você tem ele chamado de Solimões. E depois do Rio Negro ele já tem outra nomenclatura. Ou seja, não é uniforme essa nomenclatura. Mas na prática, gente, na prática acaba sendo o mesmo rio, né? Largura média de aproximadamente 5 km, muito grandioso. Em alguns momentos, quando você está viajando pelo rio, você não consegue enxergar as margens, né? Parece que você está no verdadeiro oceano. Eu já viajei várias vezes de barco, já passei pelo rio Amazonas
Eu que sou da Amazônia, eu fiquei surpreso. Imagina os turistas aí de fora e tudo mais, vocês que estão vindo de fora do estado, a galera de fora do Brasil fica muito surpresa com a largura, né, com a grandiosidade desse rio. Tem uma parte que fica mais estreita ali, que é no Estreito de Óbidos, que daqui a pouco eu vou mostrar aqui para vocês. Né? Tá aqui, olha, né, o Estreito de Óbidos, essa partezinha aqui do delta do Rio Amazonas que fica mais estreito, beleza? A capital que recebe de fato o Rio Amazonas é Macapá. E aqui do lado esquerdo você vê os afluentes, né? Purus, Madeira, Rio Negro, né? Rio Tapajós, entre outros. Então tá aqui, ó. Bem aqui começa o Maranhão. Aqui do lado direito, observa, tá, gente? Observa aqui a setinha. Aqui já entrando no Brasil, Solimões. E quando ele recebe o Rio Negro, daqui em diante, você já chama ele de Rio Amazonas. Não esqueça desses países aqui, tá, gente? Que fazem parte dessa questão hidrográfica do Amazonas. E depois você vai observar isso lá no sistema aquífero da Amazônia, o SAGA. Então você tem aqui Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia, né? O final desse rio, Pará e Amapá, o regime pluvional equatorial misto, né? Muita chuva e tudo mais, tem um período de um pouco mais de enchente, outro de vazante, por isso que é misto, e é formado pelo estuário e delta. Estuário e delta, gente, é essa parte aqui, olha, essa parte final, pegando aqui a ilha do Marajó, o Amapá, aqui próximo de Belém do Pará. Isso nós chamamos de delta, né? Muitos e muitos pequenos rios são formados aqui e forma esse estuário de vida marinha, né? de vida aquática muito impressionante. Beleza? Então, gente, é muita leitura isso daqui, tá? Vocês têm que ler, gente, bastante. Porque a Amazônia, ela tem muita água. Porque Papai do Céu foi muito bondoso conosco. Está diretamente relacionado à questão da linha do Equador, ao processo de evapotranspiração, os ventos alísios, etc. Né? Então vamos tentar entender isso aqui. Evapotranspiração. Evaporação, gente, é feito pelas águas, pelos rios, pelas lagoas. E isso emite gotículas para a formação das nuvens de chuva. Beleza? Mas nós, enquanto seres humanos e as árvores e os animais, né, nós fazemos a transpiração, o que também contribui para a eliminação de gotículas para a formação das chuvas, tá bom? Os seres vivos fazem a transpiração. As águas dos rios e etc., a evaporação. Então nós temos evapotranspiração, né? As árvores bombeiam a água das chuvas que ficam retidas em suas copas de volta para a atmosfera, ou seja, volta, tá? Vai e volta. É um ciclo. As árvores também conseguem puxar a umidade dos oceanos para o continente, né? Segundo o INPA, uma árvore de grande porte pode transpirar cerca de 300 a 1.000 litros de água por dia. Então você pega todo o bioma amazônico, né? 600 milhões de árvores, cerca de 20 trilhões de litros de água são enviados para a atmosfera diariamente. Então, quanto mais floresta, mais chuva. Né? Professor, não estou entendendo. Está aqui o desenho, filho de Deus. Não esqueçam, nós aqui do Pará, está aqui, olha, linha do Equador, beleza? O movimento de rotação da Terra, de giro da Terra, promove a concentração de ventos aqui. Tem muito vento nessa região. Esse vento, né, eles convergem para cá, né? Tanto do hemisfério sul quanto do hemisfério norte. E esses ventos, gente, eles encontram as nuvens aqui, ó. Beleza? Tá aqui, olha, transpiração. Seres vivos, né? As árvores, os animais, nós seres humanos emitimos gotículas para cá. Evapotranspiração, a formação das nuvens através de oceanos, lagos e rios. Então você junta, gente, evapotranspiração mais os ventos alísios,
essas nuvens de chuva vão para longe, beleza? E aí forma o quê? Os rios voadores. O que são rios voadores? Fluxos de vapor de água invisíveis que pode transportar mais água do que o próprio rio Amazonas. O fenômeno é alimentado pela umidade produtiva pela maior floresta tropical do mundo. Então tá aqui, gente, a animação, olha. Não esquece, evaporação, transpiração e ventos alísios. Essas chuvas são formadas, os ventos alísios empurram essa nuvem para cá, para o lado esquerdo do mapa. Só que Papai do Céu foi muito bondoso, colocou aqui a Cordilheira dos Andes. Essas nuvens, ao invés de passarem direto para o Oceano Pacífico, elas vão desembocar onde? No sul e no sudeste brasileiro e da América do Sul. E isso acaba enchendo os reservatórios de água nessas regiões e isso contribui para a produção energética. Olha só a importância da Amazônia, né, gente? Aquíferos. Deu para entender isso aqui, gente? Olha, cuidado com isso em prova, tá, gente? Então, por que a Amazônia tem tanta água? Por que o Brasil tem esse sistema aí hidrelétrico alimentado, interligado de forma nacional? Tudo começa com a floresta, ventos alísios e tudo mais, beleza? É isso. É impressionante quando a gente está lá por São Paulo, a gente vê propagandas na televisão falando que é necessário não lavar água, não usar água para lavar o carro, não usar água para poder lavar as calçadas. Já tivemos ali em São Paulo, por exemplo, muito racionamento de água. E nenhuma dessas propagandas fala que tem que se preservar a Amazônia, né? Preservando a Amazônia tem essas nuvens de chuva que chegam lá em São Paulo e isso vai suprimir a necessidade daquela população, né? Vai abastecer aquela população de São Paulo, por exemplo. Tanto na questão da água para o consumo próprio do cotidiano, como para a produção energética, né? O acúmulo dela nas hidrelétricas. Aquíferos é uma formação geológica que contém água e permite que quantidade significativa dessa água se movimente no seu interior em condições naturais. Aquífero, depósito dessas águas. Formações permeáveis, tais como arenitos e areias, são exemplos de aquífero, né? Então existe uma certa porosidade, né? A água vem lá de cima e vai penetrando pela terra, né? Porosidade. Durante muito tempo, gente, nós conhecíamos aqui na América do Sul apenas o aquífero Guarani, um aquífero gigante, 1,2 milhão de metros quadrados, lá no sul do Brasil. Pega a Argentina, Paraguai e Brasil. Depois de alguns anos, gente, descobriram o tal de aquífero Alter do Chão, com uma quantidade bem mais expressiva de água. Só que depois descobriram, gente, que esse aquífero Alter do Chão não era somente ali na região de Alter do Chão, chegava muito mais longe. E aí ele deixou de ser chamado de aquífero Alter do Chão e começou a ser chamado de saga, ok? Então tá aqui, você tem os tipos de aquífero, né? Aquífero livre, aquífero confinado, né? Aquífero suspenso, né? Suspenso está na parte de cima, né? O próprio nome já explica, né? Aquífero livre é aquele que está de uma forma mais fácil acesso ali, vamos supor, a 100 metros de profundidade. Agora o aquífero confinado você já vê lá a uns metros mais profundos, né? Chegando até ali, vamos supor não, até ali a 1 quilômetro, né, de profundidade. Algumas regiões da Amazônia a gente já usa esse aquífero, né? Esses aquíferos, onde não tem principalmente companhias estaduais de abastecimento de água. Dá para perfurar um poço, né? Colocar uma bomba ali e uma placa de energia solar, por exemplo. Tá? Então já estamos usando os nossos aquíferos aqui na Amazônia, principalmente ali na região do Amazonas, fronteira com o Pará e etc. Ok? Tá aqui, olha. Aquífero Grande Amazônia, grandioso, muito importante, né? A Amazônia possui uma reserva de água subterrânea com volume estimado em mais de 160 trilhões de metros cúbicos. Gente, tem pesquisador da UFPA que fala que esse número pode ser inclusive maior.
tá? Só esse aquífero aqui da Amazônia, gente, ele pode abastecer o planeta por 250 anos, né? O volume é 3,5 vezes maior do que o Guarani. A reserva subterrânea representa mais de 80% da água de toda a Amazônia. Olha só, meu amigo, né? Então nós temos um verdadeiro oceano subterrâneo. Aqui, olha, aquilo que eu já falei para vocês. Não tem muito segredo, tá, gente? Eu vejo muita gente enrolando na hora de falar sobre os mananciais de água. Tem que ser bem simples e bem direto. As pesquisas sobre o aquífero da Amazônia foram iniciadas há apenas 10 anos. Um pouco mais de 10 anos, tá, gente? Agora que estamos em 2023, administrando essa aula para vocês. Quando os pesquisadores realizaram estudo sobre o aquífero Alter do Chão, lá no distrito Alter do Chão, que é um distrito de Santarém, que tive a oportunidade de visitar mês passado. O estudo indicou que o aquífero Alter teria um depósito de água com volume estimado em 86 trilhões de metros cúbicos. Aí, gente, só Alter do Chão, 86. Nós sabemos que todo Saga, 160, né? Trilhões de metro cúbico. O aquífero, gente, Alter do Chão ou Saga, tanto faz, hoje nós usamos Saga, ele é formado por 4 bacias sedimentares, né? São subgrupos: Acre, Solimões, Amazonas e Marajó. E o que você tem que saber para a prova de vocês? Qual tem maior área e qual tem maior volume de água? E observe esse último item, gente, dizendo o sistema hidrogeológico, que é o aquífero, começou a ser formado a partir do período Cretáceo, há trocentos milhões de anos, né? 135 milhões de anos. Por que eu chamo a atenção para isso, gente? Foi isso aqui que veio na prova da PM. Hidro de água, geológico de rochas, né? De solo, de geologia. Então tu tem que saber essa característica aqui, beleza? O aquífero só existe por conta das formações rochosas também. Então aqui você vê, gente, essa subdivisão, né? Aqui o Acre, Solimões, Amazonas e Marajó. Eu vou te trazer outro mapa que a gente usa muito, a gente vê muito esse mapa por aí, que foi feito pelo UOL, né? Tá aí, olha, tentando demonstrar as regiões que o aquífero atinge, né? Lembrando, tá, gente, que ultrapassa as fronteiras aqui do Brasil. Então aqui, gente, são as bacias sedimentares, né? Para poder estudar isso aqui, para poder ter esses cálculos de volume d'água, foi feito todo esse levantamento, né? Da área, da espessura, do volume, da porosidade, né? Do poder de penetração da água nesses sedimentos, etc. Então você vê aqui, olha, eu vou voltar. A área de quilômetros quadrados, 150 aqui no Acre, 23 mil de quilômetro cúbico, né? Volume. Então aqui você tem 600 de área e 25 mil de quilômetro cúbico. Aqui a mesma coisa, volume 37,74. Então, gente, olha aqui, a bacia sedimentar do Solimões tem uma área muito grande, mas o volume de água um pouco menor, beleza? Aqui, olha, a do Marajó, que pega aqui Alter do Chão, tem uma área muito pequena comparado com Solimões, mas o volume, olha aqui, gigantesco. Então, fazendo aqui uma soma rápida, né? 23 mais 25 mais 37 mais 74 vai dar os 160 quilômetros quadrados, mais de 160 quilômetros, quilômetros de metro, quilômetros cúbicos. Eita, pô, quase não sai, né? Então, em vermelho aí são os quilômetros cúbicos, né? O volume de água muito grande, somando todos, tá? Mas, gente, o que tu tem que saber para sua prova? Aqui, olha, volume de água, o maior volume, Marajó, beleza? Segundo, Amazonas. Marajó e Amazonas. Marajó e Amazonas. Já meu amigo,
nós tem que aprender essa parada aí tudo para aprender bandido, né, gente? Estuda isso daí, cara. Lê, tá? Tem bastante material aí pela internet sobre aquíferos, dá uma lida bacana. Tem uma matéria muito boa, tá? Uma matéria simples, mas muito boa do UOL. E quem quiser adquirir a nossa apostila, o nosso material, é só mandar um WhatsApp, né? 919-8308-0242. 8308-0242. Professor Rogério Ferreira da Silva. Beleza? Então é isso, tá aqui, olha. O SAG é um sistema hidrogeológico transfronteiriço. Por quê? Ultrapassa as fronteiras do Brasil. Mas o Brasil detém mais de 67% desse sistema. Um dos principais obstáculos para estudar o aquífero da Amazônia é a complexidade do sistema. E, logicamente, gente, as águas são riquezas, né? A água é uma grande riqueza para a agricultura, para o sistema de irrigação, para o consumo próprio, e está ameaçada pelo desmatamento, está ameaçada pela degradação ambiental. Então, infelizmente, isso acontece, né? E aqui nós temos, gente, um mapa mental, né? Quando você for estudar manancial de águas, você tem que ver todas essas vinculações, como tudo está interligado, né? É um verdadeiro ecossistema. Então, rios voadores, ventos alísios, a linha do Equador contribui para os nossos grandiosos rios, a floresta, de baixo nós temos o Saga, né? Então, todo esse conjunto forma, né, esse depósito de água superficial e subterrâneo. Beleza? Então tá aqui a questão da prova passada. A Amazônia possui uma reserva de água subterrânea com volume estimado em mais de 160 trilhões de metros cúbicos, né? Conforme estimou Francisco de Assis Matos de Abreu, professor da Universidade Federal do Pará, denominado pelo pesquisador e por colaboradores o Sistema Aquífero Grande Amazônia. O sistema hidrogeológico começou a ser formado a partir do período Cretáceo, há cerca de 150 milhões de anos. Foi o que nós acabamos de ver aqui, né, gente? Então, eles fizeram um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Desses estudos aí, que ainda tem muita coisa a ser descoberta, tá, gente? Com base no exposto no que se refere ao SAGA, assinale a alternativa correta. Letra A. Nenhum município da região amazônica utiliza água subterrânea para o abastecimento da população? Tá errado. Já se usa, né, gente? Essas águas. Não em grande volume, né? Comparado com o que tem lá guardado. O SAG é um sistema hidrogeológico fronteiriço, uma vez que abrange outros países da América do Sul, né? Tá certo, né, gente? Essa aqui é a alternativa correta. A reserva subterrânea apresenta cerca de 40% de toda a água na Amazônia? Não, é muito mais do que isso, né? D. Embora a estimativa do volume de água na reserva subterrânea da Amazônia seja significativa, em torno de 160 trilhões, ainda é bem inferior ao aquífero Guarani? Não, gente, né? O aquífero Guarani é bebezinho frente ao Saga, né? E a péssima qualidade da água subterrânea no aquífero da região amazônica inviabiliza sua distribuição junto à população? Não, gente, né? Bem que os estudos eles precisam ser ainda mais detalhados, né, sobre essa questão da qualidade da água. Mas o que se sabe até hoje é que boa parte dessa água pode sim ser utilizada. Beleza, gente? Então, bem simples, gente, bem tranquilo, bem direto. Essa é a questão de mananciais, manancial de água na Amazônia. Espero ter ajudado vocês, tá, gente? Saudações bicolores, sucesso na prova. Gente, não esqueçam, se inscrevam no canal, deixe o seu like. Demorei um pouquinho para gravar essa aula, porque graças a Deus eu tô com muita aula presencial, muita aula mesmo, tá, gente? Então, mas eu vou cumprir o meu compromisso e vou gravar todas as aulas que vai estar, os assuntos, né? Todos os assuntos presentes no edital da PM, tá certo? Vamos aguardar aí o Sebrasp. Ah, professor, é o Sebrasp, é a NASA que vai fazer a prova.
É a cavalaria aérea, não interessa, gente. Estuda. 4.000 vagas, 2.000 vagas, estuda. Uma vaga é sua. E dane-se o mundo. Faça a sua parte. O cara lá de cima não dorme. Deus abençoe todos vocês. Dê para vocês muita luta, muito conhecimento para vocês entrarem na briosa PM do estado do Pará. Beleza, galera? Até a próxima. Valeu!